pessoal do Profusão, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Léo. E a gente tá aqui em mais um vídeo de reviews e análises de livros e HQs. Esse quadro aqui a gente conta com uma parceria da Banco Connect. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma publicação da editora Dark Side. A gente tá falando de Green River Killer. Isso mesmo, esse material que acabou de sair no Brasil. E vocês vão descobrir se vale ou não a pena o investimento. Antes da gente começar, eu tenho que lembrar que esse material aqui ganhou o prêmio Eisner como melhor obra baseada em fatos reais. Então vocês já devem saber que sim, o que tá aqui nessa HQ realmente aconteceu. Esse material fala sobre o assassino de Green River. Foi um assassino que aterrorizou ali Seattle, nos Estados Unidos, por mais de 20 anos e que foi aí indiciado por pelo menos 49 assassinatos de mulheres, em sua grande maioria prostitutas. Mas existem alguns outros dados que dizem que o assassino de Green River, que depois descobriu se tratar de Gary Ridgway, poderia ter matado até 90 mulheres. Isso fez com que esse caso lá nos Estados Unidos ganhasse aí um status quase igual a gente tem aqui no Brasil, como casos igual ao do Chico Picadinho ou o Bandido da Luz Vermelha, que não importa em que estado você esteja, as pessoas sempre ouviram falar desses maníacos. Uma outra coisa muito interessante para falar sobre esse material e que não tá nessa HQ é que o Ted Bundy, que também é aquele outro maluco, aquele outro maníaco que assassinou diversas pessoas, ajudou a auxiliar nesse caso aqui. Ele ajudou a traçar o perfil do assassino. Então, pessoal, sabendo disso daí, eu já vou parar de enrolação e bora pro vídeo! Então, pessoal, nós estamos aqui com Green River Killer. Esse material, conforme a gente já falou, foi trazido pro Brasil pela editora Dark Side e tem essa capa lindona aqui, que é toda trabalhada no preto, branco e no amarelo. Aqui a gente já tem aí a lombadinha, que é muito bonita, e essa parte de trás. Aqui a gente já consegue ver que lá fora saiu pelo selo da Dark Horse, e dentro do selo da Dark Side ele saiu pelo Dark Side Graphic Novel, que é por onde saem todas as HQs da Dark Side. Bom, falando sobre esse material, o que eu já adianto é que não é um material para menos de 16 anos, tá? Ele trata aí sobre assassinato, prostituição, psicopata, então eu acho meio pesado, de repente, pra uma galera abaixo disso. Falando aí sobre o escritor, tá? O Jeff Jensen, ele é um repórter, ele foi, né, repórter durante muitos anos de uma revista muito famosa dos Estados Unidos. Ele é filho do Tom Jensen, que foi aí o investigador-chefe responsável por conduzir a busca atrás do assassino do Green River. Ele passou meio que por tudo aquilo e aqui ele fez um trabalho jornalístico, investigativo, pegando aí as histórias, as memórias do próprio pai para produzir essa obra aqui. A arte fica por conta do Jonathan Casey, que funciona muito bem, trabalha aí num preto e branco muito legal. Material em capa dura e miolo em papel offset. Existem algumas obras que eu acho que funcionam melhor, né, em papel couché, mas não é o caso. Isso daqui funciona muito melhor em offset. Afinal, como é preto e branco, o preto e branco acaba funcionando melhor. A introdução fica aí por conta do Brian Michael Bendis, tá? O monstro aí dos quadrinhos. Então a introdução é muito legal, ele contando quando o Jeff foi até ele para apresentar a ideia, ele achou que ia ser uma ideia sensacional e realmente foi, afinal ganhou o Eisner. E bom, falando sobre o material, tá? Aqui a gente vai acompanhar então o nosso personagem principal aqui é o Tom Jensen, tá? Que ele é o investigador, ele indo atrás desse assassino, né? E posteriormente ele chegando aí num segundo momento e tendo que fazer, tendo que achar outras coisas com o assassino, é bem interessante. Ela fica migrando entre dois momentos da história, ela sempre volta lá em meados dos anos 80, que foi quando os crimes começaram a acontecer, e volta ali para 2003 aproximadamente, que é quando tá acontecendo aí o julgamento, né? Então ele vai ficar migrando nesses dois períodos. É interessante, sempre leiam os balãozinhos lá para saber em que fase da história você tá, porque a história é muito boa, mas você pode acabar se confundindo. Falando com a relação, né, a relação do Tom com o parceiro dele, né, que ele vai ter aí durante todo esse período. Cara, é muito legal ver essa relação, eles são quase irmãos mesmo, e é muito legal ver isso daqui aqui. Uma outra coisa que também retrata muito bem é a questão da família, como as famílias de pessoas sumidas se sentem. Afinal, existem pessoas que sumiram durante esse período, que estavam em Seattle lá, quando estava acontecendo essas mortes, e que teve mulheres que simplesmente nunca mais apareceram, e que as pessoas ficam com aquele, mas o que aconteceu com elas? Afinal, tiveram corpos que foram achados depois, mas não se tinha identificação desses corpos, então, pô, será que aquela pessoa era essa? E você vê muito esse drama familiar que acontece na vida dessas pessoas, que é não saber nem o que aconteceu com elas, e cara, eu achei que isso daqui retrata muito bem, te deixa com aquela angústia que as famílias realmente devem sentir quando o ente querido simplesmente, né, entre aspas, evapora do dia pra noite, e você não sabe mais o que aconteceu com ele. Uma parte interessante pra gente lembrar é que o nome Green River é o nome de um rio real, que traduzindo seria o
do Rio Verde, em que onde algumas vítimas foram encontradas nesses rios e que por isso que a história ganhou esse nome, né? The Green River Killer, né? Que é o assassino do Rio Verde. Bom, com relação ao número de páginas, tá? A gente tá falando aí de 248 páginas de um cara, quem gosta de investigação, me lembrou um pouco, tá? Só um pouco de Inferno, do Alan Moore, que eu achei muito legal, esse lance investigativo de você não saber se o assassino tá falando a verdade ou não, se ele é realmente o assassino, se ele não é, né? Porque você vai acompanhar toda essa parte aqui e realmente é muito interessante, é bem eletrizante na realidade. E também me lembrou uma outra obra do Pock Nankin, que é Henri Désiré Landru, que também tem muita essa pegada investigativa. Bom, essa HQ que ela tá saindo pelo valor aí de R$64 aproximadamente. Cara, vale muito a pena, é um material que, cara, é nível Dark Side, acabamento lindo, sensacional, e que traz uma mega história e que aconselho você a ler até devagar pra você poder pegar as minúcias, porque realmente o Jonathan Casey dá um show. Então, cara, super indico esse material. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa análise de Green River Killer, e se vocês querem comprar essas e muitas outras HQs, é só entrar em contato com a Banco Connect, a gente vai deixar as redes sociais deles aqui embaixo. Do mais é isso, pessoal, e tchau, tchau!